Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai estar chegando aqui depois na live. E hoje o tema da nossa live é sobre a visão dos idosos. Quais são as principais queixas, os problemas que eles têm? Então, convidei uma pessoa especialista no assunto para falar desse tema conosco. É a oftalmologista, doutora Lívia Ferraz. Ela trabalha com oftalmologia clínica, cirúrgica e especialidade em retina clínica e ultrassom ocular e membro do corpo clínico do Hospital de Olhos e Clínicas de Caraguatatuba e São Sebastião. Então vamos lá dar as boas-vindas a ela. Boa noite. Olá, doutora, muito boa noite, que Tudo prazer ter bem, você Vanessa? aqui. Seja muito Pra- bem-vinda. Prazer o meu, agradeço imensamente pelo convite. Nessa noite quente, gostosa, vai ser um prazer ter essa conversa contigo hoje. Ah, vai ser maravilhoso. Sempre é muito bom, né? A gente compartilhar o que a gente sabe e assim cada vez mais trazer informação precisa para as pessoas. Com Doutora, certeza. vamos iniciar. Quais são, né, os cuidados com os olhos que nós temos que ter aí na terceira idade? Muito bem. Essa é uma pergunta bastante relevante, Vanessa, porque a gente atende muitas vezes pacientes que no auge da melhor idade, ao longo dos 60 anos, nunca passou no oftalmologista ou passou uma vez ou outra na vida. E a Uhum, gente sabe hoje que muitas doenças são silenciosas, né? Assim como glaucoma, só vão manifestar sintomas quando já estão em estágios mais avançados. uhum. Então, a gente sempre costuma reforçar a relevância de ter um acompanhamento periódico, né? E, em especial acima dos 50, 60 anos, que ele seja anual, né? Visando detectar precocemente doenças que podem levar a cegueira ou alterações mais graves. Sim. E assim, claro, né? Eu creio que a maioria dos idosos já devem estar aí no encaminhamento ocular, né? Sim, Mas assim, quais sim. são as maiores queixas que eles têm? Olha, Vanessa, uma das primeiras a acontecer, né? E aí já no começo dos 40 anos é a visão para perto, né? A gente Sim, costuma brincar que o braço vai ficando mais comprido, né? A gente, as pessoas vão começando a esticar o braço para conseguir enxergar. E, e verdade. de fato, e de fato a gente começa a ganhar. Eu brinco que a gente começa a ganhar algumas coisas ao longo do tempo. Uma delas é grau para perto, né? Então, a partir dos 40, né, até os 60, esse grau ainda tende a aumentar, né? E essa é uma grande queixa, uma queixa bastante frequente no consultório pelos pacientes. Uhum, Agora, tem diversas outras, né? Assim, pensando nas mais comuns, nos idosos a gente pensa em piora, além da visão de perto, né? Uma piora lenta, progressiva da visão, que pode ser observada, por exemplo, nos casos de catarata. A catarata é um envelhecimento natural do olho, né? A gente sim. tem uma lente, que é o cristalino, como o nome já bem diz, era para ser cristalino. Só que ao Uhum, longo do tempo vai sofrendo um processo de oxidação mesmo, e aí tende a ficar mais amarelado. E isso pode começar a prejudicar a visão de uma forma muito sutil. Então demora um uhum. tempo até o paciente entender que está tendo aquela dificuldade. Muitas vezes ele vai começar a reparar à noite, ao dirigir, porque a gente fala que é o fenômeno de glare, né? Quando a luz do farol bate nos olhos, forma-se um halo, então começa a ter dificuldade para algumas atividades específicas, e isso vai piorando de forma paulatina, até o ponto que eles vêm até o consultório para saber o que está acontecendo mesmo, e aí a gente muitas vezes vê que a catarata chegou. E deixa eu te perguntar, doutora, é verdade que todos nós vamos ter catarata? Sim, é É verdade? verdade. Eu costumo brincar que catarata todo mundo que envelhece vai ter. Ai, meu Deus. Então, se Deus quiser, todos nós vamos chegar lá com saúde e sempre pensando na prevenção, né, Vanessa? Hoje Sim. a gente sabe que a população tem aumentado cada vez mais a expectativa de vida, né? E com Sim. isso a nossa atenção precisa ser cada vez mais especial, mais cuidadosa com os idosos que, na verdade, assim, a gente atende as pessoas com 50, 60 anos, a gente enquadra como, a gente começou a fase da terceira idade, mas na verdade essas pessoas ainda são muito ativas, né? E Sim. ainda muitas trabalham, e então a gente tem que ter um olhar mais cauteloso mesmo com relação à saúde como um todo
sim. e os olhos são só um reflexo da saúde de todo o organismo, né? Então, a gente sabe que uma série de doenças podem ter manifestação nos olhos, e aí, assim, não só a prevenção com os exames periódicos, mas a gente sabe que os pacientes diabéticos, hipertensos, portadores de doenças crônicas, né, algumas doenças Sim. autoimunes, que são aquelas doenças em que o organismo ataca o próprio organismo, como lúpus, anemia falciforme, são problemas que requerem uma atenção, um acompanhamento mais de perto ainda, né? Então, Uhum. a gente sempre tem que pensar assim, em prevenção, em promoção à saúde e não só tratar as doenças quando já instaladas, né? Voltando um pouco ao que você perguntou, quando a gente pensa em cuidar da saúde ocular, é cuidar da saúde como um todo, né? Os Sim. olhos são só um reflexo. Doutora, e com a tecnologia que nós temos hoje, que todo mundo, olha, tem piorado a visão de todas as pessoas com essa tecnologia, né? Quais os cuidados que a gente deve ficar atentos com isso? Sim. O uso da tecnologia vem aumentando a cada dia que passa, né? A gente vive na era da tecnologia. E Sim. aí, ainda mais com a pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar em regime de home office. Então, o Uhum. uso das telas tem sido cada vez mais prolongado. O que a gente, eu costumo falar para os pacientes, né? Assim, essa é uma pergunta bastante interessante, Vanessa. É muito frequente em consultórios os pacientes perguntarem isso em todas Então, as todo mundo está idades. preocupado com isso, né? Tá todo mundo preocupado. E, de Ainda fato, bem. deve se preocupar. Por quê? A Sim, gente fala que tem algumas atividades, não tem jeito, né? Vai sim. trabalhar, estudar, não tem como ficar menos tempo. Tem as obrigações. Mas a gente... eu costumo brincar que quando a gente está olhando para perto, né? Então, seja no uso de telas ou até mesmo no livro, a gente está contraindo muito o músculo da pupila. Como todo músculo, uma hora de tanto contrair, ele fadiga. Então, o que a gente orienta? A cada 1 hora, mais ou menos, parar, tá usando a tela, para um pouquinho e olha para longe, pelo menos 30 segundos, Hum, para a porta, para a janela, para o horizonte. Por quê? Quando se olha para longe, a gente acaba relaxando essa musculatura e aí evita que, mesmo usando óculos, dê sensação de fadiga, de dor de cabeça ao sim. final do dia, que é uma queixa bastante frequente no consultório. Outras duas, eu costumo falar que são três as dicas principais, né? Uma é essa, que é a questão de dar pequenas pausas ao longo do dia. Tá. A outra é manter uma distância de pelo menos 40 centímetros da tela. Né? A gente vê ainda mais criança muito colada com a tela, e isso é Muito. extremamente prejudicial. E terceiro, o que também a gente vê muito, sempre estar num ambiente iluminado para mexer, para lidar com as telas, né? A gente sabe que esse contraste de luminosidade é extremamente prejudicial. Tanto que Uhum. existem até, em alguns celulares já tem um modo noturno, né? Que reduz o brilho Sim, da tela. Mas mesmo assim, se for mexer em alguma tela, pelo menos um foco de luz, uma luminária por perto, para não ter tanto esse contraste. tá. É Então é bom a basicamente gente isso. diminuir no celular aquela luminosidade? É bom mesmo? De fato, é bom. Tem gente que reduz até demais. Tá. Precisa ter, assim, o bom senso. Uhum. Eu falo sempre que a gente tem que tentar deixar a visão da forma mais confortável possível. E isso é muito individual. Tem gente que Hum, precisa de um brilho maior para conseguir ter uma visão melhor. Tem gente que com menos brilho também consegue enxergar. Não pode entendi. baixar muito o brilho a ponto de ter que forçar a visão para enxergar. Aí não vale a pena esse ajuste, né? Deixar ali um meio termo, né, doutora? Tudo com bom senso se resolve bem. Verdade. E assim, quais são as doenças que poderiam causar com essa luminosidade toda aí da tecnologia? Principalmente a miopização, que a gente chama. E isso Miopia. até é a miopia. Isso até a gente vê mais, e até a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, né, indo um pouquinho para as crianças, tem Sim, visto o que eles chamam de epidemia de miopia, porque de fato as crianças também ficaram estudando na época da pandemia via computador, e de fato, isso já estava sendo, já tinha um uso prolongado por si só, a pandemia só veio a exacerbar isso, e, de sim. fato, tem sido comprovado a progressão cada vez mais rápida da miopia, em especial nas crianças. E isso é algo extremamente preocupante, porque elas estão ainda na fase de desenvolvimento. Até os 30 anos, o nosso olho ainda está crescendo de tamanho, né? Não Olha esteticamente, só. funcionalmente. Então,
Se nessa época o uso de eletrônico for muito prolongado, a gente tem visto cada vez mais crianças com graus muito altos, muito jovens, e graus que se elevam de forma muito progressiva. E hoje em dia tem até tratamento para isso. A gente tem colírios, tem até tipos específicos de lentes de óculos para tratamento do que a gente chama de miopia progressiva. Mas isso é algo que precisa ser avaliado individualmente, com um oftalmologista, e ser acompanhado de perto. As crianças têm mostrado graus cada vez mais elevados de miopia. Sim, principalmente porque hoje as crianças não brincam mais, né? Elas ficam o tempo todo na tecnologia. A brincadeira delas, de modo geral, é a tecnologia. É até triste, porque, né, você vê, as crianças num outro tempo tinham muito mais saúde do que no tempo de hoje. Na nossa época a gente ainda corria pelo quintal, né? Hoje em dia Não é só existia. joguinho, celular. Quando não é jogo, quando não é o celular, é o tablet. Quando não é o tablet, é a televisão, que é gigante. Que a E aí criança tem que ficar ali embaixo tentando olhar para todos os cantos, e né? fica Aquele monte muito de de cor. perto. Exatamente. Que Exato. perigo, né, doutora? É um grande perigo. E você tocou num ponto importante. Os estudos também que têm sido feitos com relação, indo um pouquinho ainda, voltando um pouco nas crianças, eles mostram que as atividades ao ar livre, elas têm um efeito até protetor nesse sentido da progressão miopia. Então, as crianças que a gente detecta a miopia, a gente procura estimular os pais a colocarem num esporte, em atividades ao ar livre mesmo, para tentar desvincular um pouco o lazer só do eletrônico, né? Sim, tirar o vício, né? Tirar o vício. Dentro das necessidades, o que mais eles têm de necessidade ocular, assim, a partir dos... Porque você fala idosos, vamos dizer, a partir dos 60 anos já é os idosos, mas e antes, entre os 40 e 60, que é aquela meia-idade, aquela maturidade, quais são os cuidados, quais são os alertas que devemos ter? Sim. Nessa faixa etária, então, assim, é o auge da vida produtiva das pessoas, né? Quando elas Sim. mais precisam de uma boa visão, de uma visão de qualidade. E a gente se depara... A questão da visão de perto é uma frequente, né? Mas a gente já falou também do uso dos eletrônicos, né? Então, o pessoal do home office provavelmente espero que siga essas recomendações dos descansos, Sim. que apesar de parecer uma técnica simples, é algo que ajuda bastante. Agora, Muito pensando na saúde nessa faixa etária, tem uma coisa, Vanessa, que eu não cheguei a comentar, e isso é bastante frequente de ser ouvido em consultório. A partir, principalmente dos 50, em meados dos 50 anos, os pacientes se queixam muito daquelas mosquinhas. Provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar que começou a ver umas mosquinhas na visão, ou mosquinha, ou algumas como se fosse teia de aranha. Conforme mexe o olho, elas se movem também. Tá. Isso é mais comum acima dos 50 anos. Pode acontecer mais precocemente em quem tem graus altos de miopia, por exemplo, ou pessoas que sofrem algum tipo de trauma, mas é mais comum acima dos 50. Os 3 principais sintomas são o aumento da quantidade dessas mosquinhas. Então, se estiver vendo as mosquinhas e isso aumentar muito de quantidade, é um sinal de alerta. Tá. Se piorar, os pacientes falam, se tiver uma cortina preta, então se de repente perder uma parte da visão, nem sempre toda a visão, depende de onde pegou na retina, mas se começar a ver uma cortina preta ou flashes de luz, como se fosse de máquina fotográfica. Então, são 3 desses principais sintomas de descolamento de retina. Doutora, o que a pessoa deve fazer mediante esses sintomas? Procurar imediatamente o oftalmologista. E aí a gente fala que eu costumo brincar também que tempo, assim como a gente, quando tem um infarto, quanto antes a gente cuidar... Tem que ser rápido, urgente. Tem que ser rápido, porque quanto Tá. antes a gente cuidar, menos sequelas pode-se ter.